Bom, gente, ó, sábado de manhãzinha. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir, mas tem muitos passarinhos aqui perto hoje. Olha só, tá bem nublado. Ontem fez um solzão, fazia muito tempo que não fazia tanto sol assim. 31, 32 graus, algo assim. Então foi bem quente, tava um céuzão azul. As suculentas tomaram bastante sol e aí já tinha esse alerta de mudança de temperatura. E aí, isso é a primavera aqui de São Paulo, né? Só que geralmente é no mesmo dia. Sol até o meio-dia, até a tarde, e à tarde chuvona, e aí todo dia assim, mas por enquanto o clima ainda tá oscilando desse jeito. Mas eu vim mostrar pra vocês algumas suculentas, acho que esse vai ser um vídeo mais curtinho. Provavelmente vocês estão assistindo ele no domingo. Hoje com certeza ainda vai chover, tá bem nublado mesmo. E na madrugada, além de muita chuva, muito vento também. Mas tinha alerta de ventania também, de 60 a 110 km por hora, muita coisa. Mas ó, eu aqui gravando o Bem TV ali, ó. Mas ó, as suculentas daqui, como vocês já sabem, né, já estão mais adaptadas a tomarem mais chuva. Tomaram em muitos dias seguidos e seguem plenas. Tomaram essa chuvinha também. Tem algumas suculentas que eu quero dar uma atualizadinha. Por exemplo, esse vasinho aqui de mebina e com as mudinhas da titubãs, continua aqui em cima. Então aí chuva e sol, chuva e sol. E as mudinhas da titubãs seguem firmes e fortes aqui, ó. Esse daqui tá maiorzinha. Outra que eu tenho mostrado bastante aqui é essa Bluebird nesse vasinho de barro aqui. Mas é porque é uma suculenta que eu não pensei que ia ir tão bem no tempo. E olha só, cheia de água no miolo. Ela tá ficando com as pontinhas bem rosinhas. Mas ela tá indo muito bem aqui em cima, tá se desenvolvendo bem. Geralmente essas suculentas mais clarinhas assim, que tem bastante pruína, algumas delas são mais complicadas de adaptar ao tempo, mas esse daqui foi super bem. Inclusive, ó, esse vasinho aqui, que é um vaso de barro bem antigo. Vou até tirar essa folhinha aqui. Um vaso de barro bem antigo que eu tinha. Acho que foi o primeiro vasinho de barro que eu pintei. Ele era bem velhinho, bem feinho, tava bem manchado. Eu dei uma lixadinha, pintei sem primer, sem verniz, sem nada. E até hoje, ó, a pintura tá aqui inteira. Ficou bem mais bonitinho do que ele era. Mas falando sobre essas suculentas aqui, eram suculentas que estavam no substrato. Aquele substrato que eu acabei trocando de vários vasos recentemente, que só tinha perlita, carvão e casca de arroz carbonizada. Então, coloquei o substrato com um pouquinho mais de matéria orgânica e as suculentas que estavam bem desidratadinhas amaram, elas estão super bonitinhas. Essa mandala citrus, essa mamoca, tava bem fechadinha, bem sofridinha e agora tá ficando bonitinha. Aqui é uma mudinha de sedum clavatum. Esse é um vasinho que tá ficando muito bonito. Estão ficando muito fofas. E outra suculenta que estava sofrida, também estava no mesmo substrato, era essa daqui, que é a roseta da minha Echeveria Burger. Quase perdi ela para os ácaros. Inclusive tem até algumas marquinhas aqui ainda, mas com algumas aplicações da acaricida já melhorou bastante, né? O miolinho dela já tá nascendo bem melhor. Mas ela tava também super desidratada. E aí troquei o substrato e ela tá se recuperando super bem, ó. Daqui a uns meses ela já vai estar grandinha aqui nesse vaso. E aí, falando em suculenta mais firme, só para atualizar desse vasinho aqui com caule da mamoca, que inclusive é o caule daquela rosetinha ali do vaso pintado que eu mostrei pra vocês. Olha só o tamanho que já estão essas duas mudinhas maiores desde a última vez que eu mostrei aqui, apesar de não estar com tanto tempo, né? Mas ó, como eu falei, essas três mudas aqui já estão enraizadas, já estão mais firmes no substrato. E essa daqui, que não tinha nada de raízes, já vi, ó, começou a soltar raízes, então daqui a pouco ela já tá firme também nesse substrato. Mas então acho que desses vasinhos aqui de cima é isso.
tenho que vir mostrar pra vocês depois alguns arranjos nesse. Esse arranjo aqui que tem suculentas que estão bem grandinhas. Tem uma Echeveria Glória aqui, que tá enorme. Eu basicamente juntei, né, várias suculentas que tinha aqui nesse arranjo. Elas ficaram todas bem espremidinhas. Mesmo assim, elas estão se desenvolvendo bem. Tenho que vir mostrar depois esse arranjo também, né, que as suculentas estão se desenvolvendo bem. Inclusive, ó, ali atrás só tá vendo um pedacinho de céu azul. Mas continua bem nublado, ó. Aqui onde as suculentas ficam protegidas tá uma bagunça. Ontem eu tava fazendo alguns replantes à noite. Tem inclusive alguns vasinhos fora do lugar que eu ia trocar o substrato, mas aí acabou que nem deu tempo. Eu ia deixar pra hoje, mas aí acabou molhando o substrato. E aí acho que eu não vou mais mexer nelas agora. Inclusive, ó, tá aqui. Esse é o substrato que eu tô trocando, ó. Casca de arroz carbonizado, carvão e perlita. Muita perlita. E aí eu ia mexer nessas suculentas, ia trocar ou o vasinho, ou o substrato, ou os dois. Mas aí depois eu faço isso. Aproveitei ontem à noite pra mexer em algumas folhagens que já fazia tempo que eu tinha que replantar e não tinha replantado. Troquei o vaso da minha begônia maculata, troquei dessa maranta e da minha jiboia. Eu devia ter plantado ela numa cuia, mas por enquanto eu deixei ela nesse vaso aqui, que era o vaso que tava essa maranta. E o vaso que tava amaranta é o vaso que estava a begônia maculata, que agora eu plantei nesse vaso azul. Eu postei até uma enquete lá no Instagram, pra saber de vocês qual vaso vocês achavam que combinava mais. Se era esse vaso aqui, azul bem clarinho, ou esse aqui. E aí na enquete ganhou o turquesa. De início eu ia plantar no turquesa mesmo, mas aí eu achei que o azul clarinho destacou muito mais a coloração verde das folhas dela. E aí depois eu quero colocar só alguma coisa aqui de forração pra cobrir aqui o substrato. Mas achei que ficou linda nesse vaso e é um vaso bem maior do que o vaso que ela tava. Eu achei que ficou bem bonitinho nesse vaso aqui azul. Vai ficar mais bonito ainda com a forração. Quem lembra dessa begônia quando eu comprei? Ela tá bem maior do que quando eu comprei. E era pra ela estar maior na verdade, né? Porque eu já fiz algumas mudinhas dela pra dar pra algumas amigas. Inclusive eu tô com uma mudinha dela aqui. Olha só, eu plantei ela num vasinho, mas ela tava no mesmo vaso que essa outra. E ela já tá com raízes. Eu cortei, tá com acho que uns 25 dias por aí. E é muito fácil fazer mudinha dela. Acho ela muito bonita, né? Aproveitando que eu tô mostrando as folhagens, né? Elas não aparecem muito por aqui. Eu vou ficar de olho nelas. Vou procurar um outro canto pra deixar elas. Lá no jardim de inverno elas não estão tão bonitas assim, ó. Então acho que eu vou procurar um outro canto pra elas. Troquei o substrato, vou dar uma adubadinha. Essa maranta tava bem sofrida. Agora acho que ela vai ficar melhorzinha. Tem umas folhas feinhas, ó. E aqui a minha jiboia, que cresceu pra caramba também. Tava num vasinho número 11. Aquele vaso de quando eu comprei ela ainda. E agora, ó, dá pra ver aqui o quão grande ela tá. Eram só umas folhinhas, assim, poucas folhinhas quando eu comprei ela. Tá enorme. Acho linda a jiboia. Ó, aqui tá mais bagunçado ainda. Tem latinha fora do lugar, que eu tirei elas pra molhar. Tem berçário aqui junto. Mas ó, aproveitando que eu mostrei esse vaso aqui, esse o azul, acho que tem muita gente que, assim como eu acho esses vasos muito bonitos, né? Tem muita gente que usa esse modelo de vaso aqui não só para suculentas, mas para as folhagens também, para outros tipos de plantas. E eu sempre achei esses vasos muito bonitos. E para quem tiver curiosidade no tamanho, ó, esse furo aqui, eu tenho que refazer esse furo aqui, né? Mas ó, 19 por 16,2, 3 litros. E é da Ristioto.
Na verdade, esses dois vasos aqui, esse turquesa e o azulzinho, já faz um tempão que eu comprei. Acho que comprei lá no comecinho do ano. E eles estavam guardados aqui, ainda não tinha plantado nada. E eu acho o material desse vaso tão bom. Assim, de cara, parece ser um plástico diferente desses vasinhos de plástico normais que a gente compra e vem as suculentas. Ele parece ser bem mais resistente, né? Parece ser um plástico que dura mais, não parece ser aquele plástico que fica ressecado quando fica no sol. Mas eu tava pensando em plantar nesse vaso aqui algumas suculentas, não equivérias, né? Porque a maioria que eu tenho são tudo pequenininhas e aí elas não vão precisar de tanto substrato assim. Mas tava pensando em plantar as minhas eufórbias láctea. Tava pensando em plantar essa daqui, ó, que ela tá num vasinho bem menor. Ó. E aí plantar junto dela a variegata. É só uma mudinha, mas aí não sei se o vaso ia ficar muito grande, né? Mas são suculentas que crescem mais, precisam de um vasinho maior. Mas acho que as minhas estão pequenas, né? Para um vaso desse tamanho por enquanto. Mas aí vou guardar esse vasinho aqui até a hora que eu decidir plantar elas, ou então até mesmo alguma outra plantinha nesse vaso. Mas eu acho esse vaso muito bonito. E quando eu comprei lá no começo do ano, eu achei que ele ia ser bem mais caro. Acho que eu paguei R$4,99 em cada vaso desse. E para ser um vaso desse tamanho aqui, né, que cabe aí 3 litros de substrato, eu acho um preço bem bom. Ainda mais bonitinho, coloridinho desse jeito, né? Se a gente for procurar um vaso de barro desse tamanho, um vaso de cerâmica, é muito, muito mais caro que isso. Então, ó, só pra deixar registrado aqui. Mas então, é isso. Tá querendo abrir um solzinho, não sei se vai fazer um solzinho antes de chover de novo. Mas vou terminar mostrando as suculentinhas do corredor. Tomaram muita chuva também. E algumas outras folhagens lá de dentro. Tem samambaia, tem mais begônia. Algumas eu tenho que replantar também, tem que trocar o substrato. Tenho várias suculentas aqui pra me fazer manutenção nos vasos, trocar de vaso, trocar o substrato. Tô esperando o clima melhorar um pouquinho pra mim começar a mexer naquelas minhas suculentas mais antigas que eu falei. Tem algumas que eu falei que ia cortar, né? Tô decidindo ainda se eu vou cortar ou não, que nem a Pink Trumpet, que tá ficando muito lindinha. Vocês lembram quando eu comprei ela? Era desse tamanico, né? Mas então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo.